Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Ortopedcast, um bate-papo sobre ortodontia e ortopedia na infância. Meu nome é Juliana Pereira Andriani, especialista e mestre em ortodontia, com 20 anos de experiência clínica, e hoje eu estou aqui para conversarmos um pouco sobre os 3 pontos essenciais para uma boa adaptação de uma banda ortodôntica. Certo? Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Academia de Odontologia, um portal de cursos online voltados aí para odontopediatria e agora também um segmento voltado para ortodontia e ortopedia na infância, no nosso site ortopedlearning.com.br. Para quem não conhece, acessa lá e dá uma conferida, acho que vale a pena conhecer. Tem muito conteúdo gratuito lá no site, que acho que vale a pena dar uma olhada, inclusive os nossos e-books, tem um sobre o nosso conteúdo de hoje, sobre adaptação de banda ortodôntica. Então, acessa lá a página do aluno e dá uma conferida. Então vamos lá, vamos conversar sobre ortodontia e sobre os pontos essenciais para uma boa adaptação da banda ortodôntica. Bom, volta e meia, alguém me pergunta, vem me questionar, comenta que o aparelho, o que que faz, o que que eu devo fazer, meu aparelho está sempre caindo, tem situações, se depara com esse tipo de situação. Essa situação não é uma situação ímpar, assim, singular, não acontece só com você, também já aconteceu comigo, e é uma situação muito comum. A grande questão, quando a gente se depara com esse tipo de problema, eu sempre digo que é saber parar e fazer uma autoavaliação. Onde eu estou errando, né? Acho que essas pedras no caminho, esses tropeços no caminho, eles fazem parte, né, do aprendizado como um todo. Mas é fundamental que a gente possa reavaliar o nosso processo e olhar, ter uma análise crítica, assim, bem apurada, né, e realmente não ter medo de enxergar os seus próprios problemas. E diante desse tipo de falha, meu aparelho está sempre caindo, ou mesmo um extra-oral, ou mesmo um disjuntor, enfim. Normalmente, o problema está associado a uma boa adaptação da banda. Claro que na banda para uma boa adaptação de uma banda ortodôntica, a gente tem várias características que a gente deve respeitar e observar, mas olhando hoje para trás, eu acredito que 3 pontos são fundamentais, nesse processo de adaptação, para uma boa adaptação, né, que são pontos que a gente deve olhar com cautela. Normalmente, os erros estão em uma dessas situações. A primeira delas seria na escolha do tamanho ideal da banda ortodôntica. Então, acho que esse é o primeiro erro. É comum escolher o número da banda errado. Né, adaptar a banda e achar que tá bom, que aquela ali ou colocar uma banda um pouquinho mais folgada, ou colocar uma banda que é um pouquinho mais apertada e acabar desgastando ela demais em altura, e ela acaba não tendo retenção. Então a minha dica em relação à escolha do tamanho ideal é, a partir do momento que você escolheu o tamanho da sua banda, prove uma meio a maior e meio a menor. Se começou com 35,5, beleza, 35,5 tá correto, esse tá ok, prova a 36 e prova a 35. E avalia se realmente a 35,5 é a banda ideal. A banda ela pode até sair na moldagem de transferência, se for o caso, se você for fazer moldagem de transferência. Agora o que não pode acontecer é a banda sair com muita facilidade com o dedo, assim. Ela tem que ter uma leve retenção. Tá? Algumas vezes a gente consegue tirar ela com a mão ou com uma espátula, por exemplo, uma unha de gato, que é um instrumento que eu gosto bastante de utilizar, ou uma Rollenbeckzinha, enfim. A banda pode sair com esse tipo de instrumento com uma leve pressão. O que ela não pode é sair facilmente, assim, às vezes até no paciente fechar a boca com a língua, por exemplo, ou enfim, ela tá frouxa. É melhor a gente provar uma banda meio a menor e ver se aquela banda é é satisfatória. Outro ponto importante é que nem sempre, se eu provei a 35,5 do lado direito, por exemplo, o lado esquerdo vai ser a mesma numeração. Então não confie nisso, a gente precisa realmente provar, mesmo sendo dentes homólogos. Outro ponto importante, não na hora de escolher
né, a ortodontia como especialidade, ou na hora que você resolver escolher abraçar aí esse ramo da odontologia para trabalhar, não economize na caixa de bandas. É importante comprar uma caixa de banda completa. Por quê? "Ah, mas eu só vou usar a 35 ou a 35,5". Se tu me perguntares, que é comum também receber esse tipo de pergunta, qual banda, eu mais utilizo no dia a dia clínico, provavelmente, se você está falando de primeiro molar permanente, a gente está falando entre bandas numeração em 35,5, 36, 36,5. Posso dizer aí que entre a 35 e a 36,5 são as bandas mais comumente utilizadas, tá, tanto no arco inferior quanto no arco superior. Mas eventualmente a gente vai se deparar com dentes fora da média, né, a gente vai estar trabalhando aí em dentes muito maiores ou muito menores, ou a gente vai bandar segundo molar descido, onde a gente vai precisar de uma banda 34, 34,5, 33, 33,5. Então, não deixe, assim, por achar que vai economizar e tal, porque a caixa de banda é muito cara, não deixe para comprar, só algumas numerações de banda, você acaba ficando limitado e, eventualmente, acaba utilizando uma banda que não é a banda adequada, né, para aquele paciente. Esse final de semana estava dando um curso de atualização presencial, que a gente faz ali na clínica, eh, uma turma bem seletiva, assim, são só 4 alunos, a gente tem 2 turmas rodando por ano. Esses alunos fazem as aulas teóricas online, e a gente tem um encontro mensal presencial com atendimento clínico, e a gente estava trocando ideia aí sobre a lista de materiais, e uma das alunas comentou que comprou meia caixa de banda. Não sabia que tinha, legal essa alternativa. Ao invés de comprar a caixa de banda completa, ela comprou uma meia caixa, que é uma caixa um pouquinho menor, que tem a metade da quantidade de bandas, ou aproximadamente a metade. Enfim, acho que essa também é uma ideia aí, fica aí a sugestão para quem está começando em ortodontia interceptiva, né, ou mesmo na odontopediatria, e não quer gastar tanto numa caixa de bandas ortodônticas, certo? Então o primeiro ponto é realmente perder tempo na seleção da banda e selecionar o tamanho ideal, adequado para aquele paciente. Segundo ponto, que eu vejo que também o pessoal acaba errando bastante, a gente acaba negligenciando um pouco, é em desgastar banda em excesso. Isso eu acho que eu já fiz bastante no começo da minha carreira clínica. Às vezes a gente prova uma banda até mesmo por desconhecimento, a gente acaba provando uma banda de tamanho errado e acaba desgastando essa banda em excesso na altura, ou desgastando errado essa banda, né. O desgaste da banda, ele deve ser realizado na cervical e seguir o contorno gengival da gengiva marginal. Então na mesial e na distal, se a gente está falando aí de um molar inferior, na mesial e na distal, ele vai seguir esse contorno da papila, vai ficar um pouquinho mais, a banda vai ficar um pouquinho mais altinha, assim, vamos pensar num molar inferior, né. A altura da banda vai ser menor na mesial e na distal, porque ele vai seguir o contorno da papila. E na vestibular e na lingual, o contorno vai ficar um pouquinho mais abaixo, próximo, por quê? Porque a banda fica próximo aí à margem gengival, final da banda, né, da adaptação dessa banda, ou ligeiramente abaixo ali da margem gengival. Então, a banda ela não pode ter muito excesso, então normalmente ela vai seguir esse contorno. Esse é um outro ponto importante, então não desgastar em excesso a banda, quando a gente desgasta a banda em excesso, a gente acaba perdendo a retenção, ela fica uma banda muito fininha. Eu só desgasto a banda na oclusal quando o dente tem um grande comprometimento na coroa, por exemplo, dentes que já tiveram tem aquelas restaurações enormes com ionômero de vidro, por exemplo, né, dentes que já tiveram perda de estrutura, de cúspide, isso acontece em molares descidos ou eventualmente em primeiros molares permanentes. Eh, mas nessa situação eu desgasto a banda, posso ter necessidade de desgastar a banda na oclusal, ou algumas vezes já aconteceu de adaptar a banda e preencher com o ionômero de vidro, a porção oclusal, por exemplo, o ionômero de restauração, e a banda servia ali como uma cinta, né, vamos dizer assim, para essa
para esse procedimento restaurador, se tratando aí de um dente descido ou um procedimento restaurador provisório, né. Mas o fato é que o desgaste da banda em excesso também é um problema e isso acaba acontecendo, tá. Então desgaste a banda com cautela. Normalmente quando a gente prova a banda, a gente observa isquemia em alguns pontos. Calma, às vezes essa isquemia é simplesmente por a banda estar empurrando um pouquinho aquele tecido gengival, e não porque ela está invadindo, está tendo invasão de espaço biológico. É uma diferença importante. Então, quando eu coloco a banda, faço a minha adaptação e vejo que ela tem uma leve região de isquemia, principalmente na região de papila e na região lingual palatina, espera. Vai fazer o procedimento, vai fazer outro procedimento, né, ou bandar o outro lado, adaptar o outro lado, enfim, prepara aí o teu cimento, se for o caso de cimentar a banda, ou prepara já vai preparando outro tipo de material que você vai usar na sequência, espera uns minutinhos, 1 minutinho aí, e depois volta para avaliar aquele dente, e avalia se essa isquemia foi transitória ou se ela foi permanente. Se ela foi uma isquemia transitória, beleza, não precisa desgastar. Se ela foi uma isquemia que se manteve após 1 minutinho ali, aí sim vai precisar desgastar, porque essa banda está provavelmente, invadindo o espaço biológico. Outra coisa importante que a gente deve observar na adaptação da banda, é quando a gente vai fazer adaptação de banda em primeiro molar, ou às vezes em segundo molar descido, que o primeiro molar está ainda no seu processo eruptivo, não atingiu, né, o plano oclusal, no processo eruptivo ativo, eh às vezes a gente vê esse tecido gengival na distal do dente que a gente está bandando. Então, não tem problema nenhum a gente adaptar essa banda na distal, às vezes tem que até afastar um pouquinho o tecido gengival, fazer a adaptação na distal. Aquele tecido gengival que está ali, ele vai acabar, com o tempo, ele não vai a banda não vai estar invadindo o espaço biológico, certo? É um tecido gengival que vai acabar retraindo com o processo eruptivo do dente adjacente. Então, nessa situação, não se preocupem, não precisa desgastar a banda, deixar ela muito fininha. Observa essa isquemia, normalmente ela vai ser transitória, tá? Então, esse é um outro ponto importante na retenção da banda. E o terceiro, mas não menos importante, o terceiro ponto, mas não menos importante, é a adaptação marginal da banda. Por quê? A adaptação marginal, além de predispor aí ao acúmulo de placa e a cárie, né, uma boa adaptação marginal, ela também é importante para manter a linha de cimento íntegra. Então, normalmente, na porção cervical, eu prezo por uma boa adaptação marginal. Com a sonda passa, eu sinto um leve degrau, eu não sinto a sonda retentiva ali na minha banda, né, eu não posso ter um excesso de cimento. E isso às vezes acontece, às vezes quando a gente vai colocar a banda, fazer a adaptação da banda, a gente entra com o nosso calcador tipo alavanca, acaba pressionando alguns pontos, e o dente que às vezes não tem a mesma forma da banda, ou a banda a gente teve que pegar uma banda um pouquinho maior, porque a menor não entrava muito bem, a gente vê que alguns pontos ele fica essa banda ela faz um biquinho, assim, ela fica meio quadrada. Nessas situações, eu tiro a banda, eu costumo fazer um recontorno dela com alicate 442, que é aquele alicate de tweed que a gente usa para torque em ortodontia corretiva, ou às vezes entro com uma pedrinha de desgaste, não para desgastar a banda em altura, mas eu faço um biselzinho na margem, eventualmente, isso não é comum, mas às vezes acontece, para poder adaptar, ter uma boa adaptação na porção cervical. Isso é importante para manter a integridade da linha de cimento e também para evitar aí o acúmulo de placa e a predisposição à cárie. No blog da Orthoped Learning, eu coloquei lá um link para um e-book. O e-book também está ali na nossa página de aluno e também coloquei um link para um vídeo do YouTube, onde eu mostro essa adaptação de bandas no modelo, passo a passo. Não é a mesma coisa aí como se a gente visse no paciente em boca, mas eu acredito que ali você vai conseguir ter uma ideia de como que eu faço isso no meu dia a dia. E vai ter outras dicas aí em relação à adaptação da banda. De repente, se você está tendo esse tipo de problema, esse vídeo ou mesmo o e-book podem te ajudar, certo? Então, quem tiver dúvida em relação à adaptação ou qual é, o alicate de tweed, né, como que eu faço esse recontorno,
que isso eu costumo fazer, olha, posso dizer para vocês, em 99% das bandas ortodônticas que eu adapto, eu costumo fazer esse contorno. Tem que tomar cuidado para não contornar demais, não dobrar demais a banda, que senão a gente tem dificuldade de colocar a banda, mas eu costumo utilizar esse alicate tanto para recontornar ela na oclusal, como também na cervical, e eu acredito que isso vai fazer bastante diferença na sua prática clínica, na adaptação das suas bandas ortodônticas, certo? Dá uma conferida no vídeo, dá uma conferida no nosso e-book. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa atualização do Orthoped Learning, tanto a atualização online, ou mesmo a atualização presencial, confere lá no site, que a gente tem matrículas abertas, para o curso presencial somente em 2024, mas para o curso online a gente vai ter o nosso lançamento, a gente teve um pré-lançamento na semana passada e agora a gente vai ter o nosso lançamento em maio aí, com algum desconto especial para quem tiver interesse em iniciar nesse ano de 2023 a sua atualização em ortodontia e ortopedia na infância, certo? Então confiram lá, um grande beijo e nos vemos no próximo episódio, na semana que vem. Até mais. Olá!